para você que está conosco, a partir de agora, hoje é terça-feira e o Nova Notícias está no ar. Na hora de ir às compras, o consumidor sente o peso dos produtos nos supermercados. O consumidor pega o produto, olha, para ter certeza que o preço não é miragem. Apesar de falar que está tendo deflação, não senti nada de baixa nos produtos, pelo contrário. Pelo contrário, aumentou. Mesmo comprando aos poucos, dá para sentir que aumentou e não abaixou nada. Até porque nos últimos tempos não está nada fácil levar comida e bebida para a mesa. Tenho substituído marcas, tenho. Eu, minha esposa e tal, a gente tem mexido em algumas coisas, tá? Troco. Por exemplo, eu gosto de um outro hambúrguer. Tá 19,20, eu peguei esse de 16. Mas se está tudo pela hora da morte, como diz a expressão popular, porque o IBGE registrou deflação de alimentos e bebidas em setembro? Uma das explicações é que a queda de preços foi concentrada em alguns produtos. Eles haviam aumentado muito e agora deram um alívio. Mas isso não foi suficiente para que esses itens ficassem mais baratos. É só olhar e comparar quanto eles custavam um ano atrás. O leite longa-vida caiu quase 14% no mês passado, diante do fim da entre-safra, mas ainda está quase 40% mais caro do que há um ano. O óleo de soja baixou cerca de 6% por causa da queda dos preços do grão no mercado internacional, só que acumula alta de mais de 11% em 12 meses. Dos 159 alimentos e bebidas acompanhados pelo IBGE, 80, a metade, subiram mais de 10% no período. A cebola foi o grande terror. O melão também deu muita dor de cabeça. O mamão disparou mais de 50%. A farinha de trigo subiu quase 36%. O tradicional cafezinho ficou bem mais amargo. Só para ficarem alguns exemplos. Lá fora, o maior risco é o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, que não caminha ainda para o fim. E isso pode abalar acordos comerciais que podem provocar algum aumento nos preços dos alimentos. Mas, por enquanto, a desaceleração da economia mundial e a previsão de boas safras agrícolas nos antecipa que os alimentos não devem subir muito de preço nos próximos meses. E na manhã desta terça-feira, um casal foi encontrado morto dentro de um carro atingido por tiros na PE 50. Recebemos a notícia logo pela manhã desse duplo homicídio. De imediato seguimos aqui para o local. Conseguimos apurar que se trata de uma vítima do sexo masculino e de uma vítima do sexo feminino. A mulher, ela é menor de idade, o rapaz ele tem 19 anos, ambos são da cidade de Vitória. As informações preliminares é que os dois não têm passagem pela polícia, apesar do homem estar sendo investigado por roubos de motocicleta e por homicídios na cidade, mas até então eles não tinham nenhuma passagem realmente pelo sistema prisional. Tira o celular. Tem-se essa motocicleta, possível vítima talvez de um roubo. Foi encontrado também alguns valores em espécie com essas vítimas. A gente logicamente, vamos investigar a origem desses valores, e
aparentemente foi uma execução, né? Inicialmente estamos descartando qualquer linha investigativa a respeito de latrocínio e investigando como execução. É um pouco precoce a gente falar em quantidade de suspeitos, né? Mas pela dinâmica que o crime ocorreu, com mais de 40 disparos, aparentemente foi mais de um executor. E em Olinda, moradores e turistas reclamam com a falta de insegurança. Essa daqui é a Rua do Bonfim. A gente está no sítio histórico de Olinda, bem próximo à igreja Nosso Senhor do Bonfim. Aqui do meu lado está a Dona Lúcia. Ela mora aqui há muito tempo já e foi uma das que aderiram a essa forma de protesto também de cobrar mais justiça aqui na frente da casa dela. A gente vê essa faixa preta. O que tem acontecido aqui, Dona Lúcia? Boa tarde. Boa tarde. Acontecido muito assalto, né? O pessoal, de vez em quando acorda, desaparece alguma coisa do quintal, sabe? Fora o desrespeito que eles têm, eles querem invadir a casa, porque quando a gente deixa o portão aberto, quando vê já tem um quase perto do terraço. Então, eles estão muito afoitos, os caras. A polícia passa, mas a polícia só passa no horário que eles não estão. Parece que eles combinam os horários. Então é complicado, porque a gente fica sobressaltada, né? Uhum. Quando eu vou tomar um banho, tem que fechar a casa toda, entendeu? É bem complicado isso, porque você não se sente à vontade nem na sua própria casa. E esse tipo de ação, ele acontece a qualquer hora do dia? E principalmente quando tem muito ônibus de turismo, porque eles atacam muitos turistas também, e os turistas já estão se afastando, porque muita gente já me parou aqui, já disse que não está com medo de subir aqui. Até informação, ele não pede mais nenhum estranho. Ele vai para uma pessoa da casa e pergunta: você podia me informar onde é tal lugar? Que eu não quero perguntar a um estranho, com medo de ser assaltado. O pessoal passando toda hora, é muita gente que... Uns pedem esmola com fome mesmo, às vezes a gente nota. Outros, se você quer dinheiro, se você não der uma comida, eles jogam na sua cara a comida no chão. Quer dizer, isso é fome, né? Uhum. Eles querem dinheiro para droga, eles querem dinheiro para outra coisa, entendeu? E é preocupante, porque quem vai viver assim, sobressaltado? Ninguém pode viver assim, né? Dona Lúcia está vivendo ela é uma das moradoras que está vivendo esse problema. O pessoal aqui colocou essa faixa preta, são várias casas que estão com essa faixa preta, porque eles só cobram mesmo mais segurança, mais policiamento e mais atenção. Pois é, situação complicada aí em Olinda. Vimos agora há pouco os assassinatos ali na PE 50. Agora, essa questão em Olinda. Vamos ver os crimes que aconteceram no estado nas últimas horas em um balanço. Acompanhe. Em Sirinhaém, um homem identificado como Matheus Miller, de 27 anos, foi assassinado em uma quadra de esportes na Vila Esperança. De acordo com testemunhas, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Em Agrestina, Severino Deodato da Silva foi morto a tiros próximo ao Centro Cultural da cidade. Ele tinha 51 anos e ainda não se sabe a motivação nem a autoria do crime. Em Correntes, um homem foi morto no loteamento Ronaldo Amaral. Ele foi identificado como Tiago Belo de Góes, de 26 anos, que estava embriagado e se envolveu em uma briga. Em Gravatá, Felipe Santos de Lima, de 32 anos, foi morto próximo à casa onde morava. De acordo com testemunhas, desconhecidos se aproximaram de moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Em Cupira, um homem identificado como José Severino da Silva, de 67 anos, foi morto a tiros no sítio Lama. Uma corda foi encontrada ao redor do corpo. No Cabo de Santo Agostinho, um ex-presidiário identificado como Micael de Souza, de 38 anos, foi executado a tiros dentro da casa onde morava, no bairro São Francisco. E vamos agora até a região metropolitana, onde os moradores reclamam da falta de assistência do poder municipal e do poder estadual. Eles sofrem desde o mês de maio e junho, quando caíram aquelas chuvas aqui em Pernambuco, com a falta de respostas. Nós voltamos aqui para o Jardim Monte Verde, onde foi um ponto central das tragédias das chuvas que atingiram a região metropolitana ali entre o fim de maio e começo de junho desse ano. A gente veio para esse local, um local devastado, destruído, barreiras que caíram e casas que foram destruídas por causa de um chamado dos moradores daqui,
que eles perderam suas casas, perderam seu modo de viver, o local onde ficar e até o momento não tiveram direito de receber o auxílio que foi prometido tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. Estou aqui com 3 moradores, o Silvestre, a Josi e a Tamires, para falar um pouco da situação. Vou começar pelo Silvestre, ele que mora aqui, tá, gente, nessa casa. Essa casa, ela tá condenada, mas você não tem para onde ir, né, Silvestre? Porque eu fui agora aqui na Defesa Civil, falei com a menina olhou lá no papel, ela falou que eu não tinha direito, os 1.500. Ela perguntou se eu recebi alguma renda. Eu disse, eu recebo, que é o Auxílio Brasil. Ela está cortada, 1.500. Eu digo, e o auxílio moradia? Ela disse, vai ver ainda para ficar em anos, ver se sai ou não. Eu digo, minhas contas dentro da casa, eu não posso abandonar minha casa. Você está aqui porque você não tem para onde ir, não quer abandonar o que tem, não é? Com certeza, é para não perder, não é para ninguém roubar, né? Ainda vivendo o risco por conta disso. Com certeza, é isso mesmo. E não dão nenhuma previsão quanto vai receber? Não, de jeito algum, não. De jeito algum. Não falaram mais nada. Está nesse desespero até o momento, né? Desde que dia? Desde o dia 28, que mandou abrir meu caixa-tem. 28 de maio. 28 de maio. Mandou abrir meu caixa-tem, disse que ia cair na conta, de lá para cá, não caiu nada até agora. Tá aqui a Josi, ela que chamou a gente, ela é dessa outra casa aqui embaixo que a gente visitou agora há pouco e mostrou inclusive muitas rachaduras dentro de casa. E você não está vivendo lá e ainda não tem dinheiro para pagar o aluguel, não é? Não, nem eu nem minha mãe, porque a de baixo é da minha mãe, a de cima é minha. Mas o primeiro andar da minha mãe está estralando, todos os vizinhos escutam. E está com muitas rachaduras, como você viu. Por fora você vê, imagine por dentro. Não tem condições de morar. E você está vivendo aonde agora? Eu estou abrigada na casa da minha filha, minha mãe está abrigada com minha irmã. É a única solução que vocês encontraram. Como pagar, eu estou desempregada, minha mãe não é aposentada, a gente não tem como pagar R$500 de aluguel. E não libera nada. Apesar que para outras pessoas que não têm necessidade já saiu, a gente não. Está nesse impasse. O que é que eles dizem para você em relação ao pagamento? Só manda aguardar, não tem previsão, que está em análise, manda aguardar. E aí fica nessa. Minha casa perfeita, eu não tinha necessidade de pagar aluguel, porque o conforto que minha casa tem dentro, eu não consigo em outra. Se eu for pegar uma casa no conforto que a minha tem, eu vou pagar 1.000. Se eu quiser morar numa casa caindo nos pedaços, eu vou pagar 500. E eu não tenho condições. É isso aí, essas perdas que eles estão sofrendo. E a Tamires, inclusive, ela mostrou outra casa que uma vizinha deixou disponível, que o muro arriou, caiu tudo e perderam muita coisa, né, Tamires? Foi verdade, desde o dia que aconteceu essa tragédia, né, que eles foram-se embora e eles não podem voltar, porque até eu tenho medo, porque a casa da vizinha, da Josi, ela estrala constantemente e ela tem 2 crianças pequenas, está desempregada e não tem recurso nenhum, até mesmo para manter os filhos e eles mesmos, né? Aí fica nessa situação difícil. Aí ela me deixou responsável, qualquer coisa, eu podia abrir o portão para dar uma olhada e outras coisas aí, né? E como é que está sendo viver nessa situação, sem resposta, sem saber o dia de amanhã? É difícil, né? Porque a gente fica sem saber de nada, se não chega ninguém para dar um apoio, um conforto, ó, minha gente. Vai ser liberado isso para vocês, que nem a Josi falou, que tem gente que realmente não precisa e está recebendo, e os que precisam não ganham nada. Aí é difícil o dia a dia, né, deles. Tá aí o registro desses moradores que pedem socorro. A gente esperava vir aqui para mostrar resolução, mas infelizmente a gente volta para Jardim Monte Verde para mostrar que a situação é a mesma. Moradores sem poder voltar para casa, com a casa interditada e sem receber esses auxílios. Tudo que eles aguardam agora é uma resposta das autoridades para saber quando eles voltarão a receber esse auxílio e poderão tentar viver, tocar aí a vida em frente. Para você que está conosco, não saia daí que daqui a pouco vamos falar do jogo Sport e Vasco, tudo o que aconteceu.
você tem Marcelo Veículos. Marcelo Veículos está localizado na PS50 em frente ao Ceru. Você vai encontrar o menor preço e a maior qualidade em veículos novos, seminovos e utilizados. Compra, vende, troca e financia. Não esqueça deste nome, Marcelo Veículos. Em Limoeiro você tem a Ponto Autopeças e Serviços, trabalhando com diversas marcas e modelos de carro, atendendo no telefone 3628-0118 ou no WhatsApp 99254-4763. Aceitamos todos os cartões. Faça-nos uma visita. Ficamos aqui localizados na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, número 632, no Ponto Certo, em Limoeiro, Pernambuco. Venha para Ponto Autopeças e Serviços. Só aqui na Autoescola Zanata Trânsito, você tira sua primeira habilitação em menor tempo e concorre a prêmios até o fim do ano. E além das melhores formas de pagamentos, com cashback você recebe uma porcentagem de dinheiro de volta na hora. Já pensou? Só aqui você tem o menor preço e as melhores vantagens. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo para a Autoescola Zanata Trânsito, formando condutores em toda a região. Unidades em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga. Estamos de volta e no último domingo, o futebol brasileiro se deparou novamente com cenas de violência. No jogo entre Sport e Vasco, houve objetos arremessados, invasão de campo, vandalismo e agressões. Vamos acompanhar mais sobre o que aconteceu e saber o que diz o Sport. A confusão começou após a cobrança de pênalti já no finalzinho do jogo, que deu empate ao Vasco. O jogador Raniel, formado nas categorias de base do Santa Cruz, foi para cima da torcida do Leão e, a partir daí, houve invasão de campo. Torcedores forçaram um portão de ferro e entraram em confronto com seguranças do clube. Bombeiros civis que trabalhavam no jogo foram agredidos covardemente, entre eles uma mulher que levou socos e pontapés. A polícia usou spray de pimenta para conter os torcedores, enquanto os jogadores do Vasco corriam para os vestiários. Houve confusão também do lado de fora da Ilha do Retiro. Na Abdias de Carvalho, vários torcedores entraram em confronto com a polícia militar, que disparou balas de borracha e spray de pimenta para conter os vândalos. O Sport sofreu e vem sofrendo ao longo do campeonato todinho com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz de campo. Não é? Isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, não é? Até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, não é? Mas é o que tem acontecido. Não é? Você vê claramente que a bola, né, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis, eu estou falando de possíveis pênaltis, que podiam ter sido analisados pelo VAR, não é? O VAR não chama. Quando é no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz, não é, manda o jogo seguir, viu com clareza. E depois, não é, o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Claus, quando ele se volta para o campo, não é, e faz o sinal que está marcando, não é, o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol. Não é? Você vê claramente o constrangimento dele, não é, ao dar o pênalti. Não é? Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, não é, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Não é um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, não é um árbitro que, não é, conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é, da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. Não é obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, não é, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de moleque, não é? De moleque.
né, de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo, não é para vir ver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo, não é? E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, né, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente de dirigentes do Vasco, não é? E inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. E você acompanha agora um fato revoltante aqui no Agreste Pernambucano. Uma jovem gestante de 25 anos veio a óbito e a família e os amigos criticam a unidade mista de Carpina. O repórter José Mailson nos conta essa história. Jéssica Rayane Ribeiro da Silva, ela que tinha 25 anos de idade, estava gestante e faleceu depois de uma situação que agora o Edson vai contar aqui para a gente. O Edson, o que foi que aconteceu para sua esposa falecer nesse final de semana? Bem, a gente deu entrada por volta de 10h30 da noite lá. Na unidade mista. Na unidade mista. Eles fizeram a ficha e mandaram a gente ir para onde os médicos atendem. A sua esposa estava com que quadro? Ela estava só sentindo dores. Ela estava passando mal e sentindo dor na barriga. Ela se alimentou de alguma coisa que provocou essa dor? Que pode, né? Ela tinha se alimentado ela tinha comido caranguejo. E ela tinha vindo também de uma cirurgia de apendicite, que já fazia 6 meses. Aí a gente entrou procurar médico, não tinha médico nenhum onde eles atendem. Eu voltei e fui falar com a menina, olha, não tem médico nenhum ali não. E a gente quer, porque ela está grávida, e ela está passando muito mal. Aí foi que ela disse, ela está grávida, e levou a gente numa sala onde esses médicos estavam. Tinha uns dormindo, outro jogando conversa fora, brincando. Não era consultório? Não era o consultório. Chegou lá, aí eles foram, perguntou o que ela estava sentindo, ela disse dor na barriga e tal, que tinha comido esse caranguejo. Aí eles passaram esse remédio e botaram ela para uma sala. Nessa sala não estava adiantando, o que eles estavam passando não estava adiantando. Isso já era por volta de umas meia-noite para 1h da manhã. Não estava adiantando, a gente começou a pedir para que eles transferissem ela. Ela também começou a pedir para que o médico transferisse ela. Isso era já por volta aí de meia-noite? Meia-noite e 1h da manhã, porque não estava dando surtindo efeito o que eles estavam fazendo. Lembrando que ela deu entrada por volta das 10 da noite da sexta. Isso. E a gente pedindo para que ela fosse transferida e nada de ninguém transferir, nada de ninguém liberar nada. Eles viravam as costas e iam embora. Quando foi por volta de umas 5h da manhã, eles trocaram de novo de médico. Me informa uma coisa, durante esse período ela chegou a vomitar? Muito. Ela vomitou muito, ela chegou a vomitar sangue, ela chegou a entrar em combustão 2 vezes. Durante a madrugada? Por conta desse medicamento. E eu dizendo aos médicos que quando ela queria ficar sentada, ela não podia, ela estava tão sem força, que quando ela sentava, ela caía se debatendo, dando combustão. Eu fui atrás de médico de novo, não tinha médico não, os médicos estavam dentro de sala, sei lá onde estava. Eu tinha que sair gritando dentro da unidade mista para que algum médico aparecesse. Vocês estavam querendo o quê? A transferência dela? A gente queria a todo momento que transferisse ela, porque não tem condições de uma mulher grávida estar ali naquele hospital. E eles não falavam nada pra gente, eles só viravam as costas. Existe um procedimento muito comum nos hospitais da tal da senha, que está pedindo senha para transferir. Em algum momento, vocês foram informados que ela estava em processo de transferência durante a madrugada? Não, eles não queriam transferir ela, não.
Eles não, quando a gente pedia transferência, eles viravam as costas, eles não davam explicação nenhuma, a gente se ia transferir, se não ia. Eles só viravam as costas. E aí você ia falando que por volta de 5 horas da manhã trocou de turno. Trocou o turno, entrou outro médico. Aí quando entrou esse outro médico, já tinha ligado para minha sogra, porque eu não estava aguentando, porque eu tinha virado já à noite lá com ela. A gente quer ouvir a dona Josefa para que ela possa explicar para a gente, quando ela chegou lá, exatamente o que é que foi que aconteceu. Dona Josefa, a senhora chegou lá por volta das 5 horas da manhã, ou mais ou menos isso. O que é que foi que aconteceu depois que a senhora chegou lá? Quando eu cheguei lá, que quando meu genro foi com a minha filha para casa, que estava esperando chegar, que quando eu olhei para minha filha gritando lá desesperada, que quando eu olhei ela estava com os pés brancos, estava diferente. Aí eu fui lá, falei com o médico, aí o médico falou, eu cheguei hoje, e não foi o que estava ontem aqui não, ele disse, está certo, doutor, eu disse, como é que ela está? Aí ele foi lá tudinho, ele disse, eu já passei remédio para ela tomar, ele disse, essa dor que ela está sentindo? Eu disse, não tem como fazer um exame, ultrassom, porque como ela está grávida, que ela está com 3 meses, ela não está aguentando, ela está com muita dor. Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, não tem como transferir ela para outro hospital, não. Que não transferir ela. Aí eu fui, esperou, aí eu fui de novo, falei com ele. Aí eu falei com a menina que estava botando um remédio, ele disse, olha, que não transferir ela para outro hospital, eu vou ter que falar na rádio. Eu vou procurar. A senhora ameaçou procurar a imprensa porque já não estava conseguindo a madrugada toda, vocês esperando a transferência para ela. Foi porque eu vi como a minha menina estava, minha filha estava, isso não é corre que se passa não, porque minha filha que estava ali, nenhuma mãe não quer ver uma situação dessa não. O que sua filha dizia? Ela dizia que estava com dores, ela também pedia para ser transferida? Ela pedia, doutor, pelo amor de Deus, me transferir daqui, botei para outro hospital, porque aqui não está fazendo exame, o que é que eu estou fazendo aqui? Me ajudem. Eu estou com muita dor, estou aguentando não. E aí depois que a senhora chegou? Aí eu vi assim, minha filha está sem respirar, minha filha está com sem falta de ar. Aí foi que a menina veio, depois que eu gritei lá tudinho, foi que a menina veio, botou com as nariz dela, que ela ficou respirando uns pouquinhos, tudinho. Aí depois ela agoniada, tão bater, me tira daqui, mãe, me ajuda, me dê sua mão, manhã. Começou a apertar minha mão, aí fui lá de novo. Aí eu pedi para transferir, porque quando eu falei isso, foi que transferiram ela. E aí na transferência? Aí tinha ambulância, aí esperei um pouquinho o rapaz chegou com a cadeira de roda, aí pegou ela, botou na cadeira de roda, para botar na ambulância, só que quando chegou na ambulância, não botaram nem oxigênio nela, nem soro. Aí ficou ela atrás na ambulância e a minha enfermeira foi na frente como motorista. Aí quando chegou no meio do caminho, minha filha começou a piorar, eu pedindo socorro. Ela dizendo que era menina nervosa, que não era nada, que é só uma dorzinha de barriga, que a menina estava nervosa. Aí eu falei, não é isso não, moça, pelo amor de Deus, ela está desesperada, ela está pedindo para... Mãe, me ajuda, mãe, pedindo, o que é que a gente pode ver uma filha sofrendo daquele jeito, se agonia, meu Deus, sem poder fazer nada. Tanto que eu pedi que quando chegou no meio do caminho do hospital de Limoeiro, foi que ela aconteceu isso com ela, que eu vi que ela não estava bem mais, que ela não estava viva mais. Ela tipo desmaiou, foi? Como Foi, se ela tivesse desmaiado, mas aí a senhora acredita que naquele momento ela já faleceu? Foi. Para mim foi, porque quando a moça desceu, que parou a ambulância para vir atrás, perto da gente, que ela começou a botar álcool na mão e botar no nariz dela, e nada dela é tornado, nada dela se mexer, que eu olhei no pulso, que eu desconfiei, que ela ficou meio assim. Eu disse, não, mãe, ela está bem, ela está desmaiada. Como que ela está desmaiada? Ela estava com 2 olhos abertos. Aí quando chegou no hospital de Limoeiro, que botou ela que levou, quando chegou no meio dos corredores, que ia na entrada do quarto, aí porque olharam ela, os pessoal lá, só que não examinaram nada não, olhou ela, olhou o pulso dela, aí eu vi quando fizeram balançar a cabeça, disse que não tinha jeito mais, que ela estava morta já. Aí perguntou qual era o hospital, eu disse que ela estava no hospital, numa maternidade mista, daquele Carpina, aí pegou, aí ele disse que ela tinha que vir onde ela estava, aí do mesmo jeito aí a gente veio. E aqui foi que comunicaram a vocês ou lá mesmo já comunicaram que ela tinha falecido? Lá, porque ela chegou morta lá, em Limoeiro.
Para a senhora como mãe, é uma dor muito grande, né? Ver sua filha nesse trajeto aí, vocês pediram bastante pela transferência e no momento da transferência, infelizmente, ela veio a óbito. Ela estava grávida do primeiro filho ou do segundo? Ela estava grávida do segundo. 25 anos minha filha tinha uma filha de 9 anos e agora estava com 3 meses. Foi 2 vidas, não foi uma só não. E agora vocês vão procurar providência e junto ao quê? Vocês vão procurar que tipo de instituições? A senhora me dizia aqui em off que ia procurar a delegacia para registrar a queixa. Foi, também quero fazer um BO sobre isso também, porque isso também para todas as mães eu vi que tem filho, que tem filha. Não. É importante, né? Dona Josefa fazendo esse alerta, e ela está evidentemente muito sentida com a perda, claro, da filha dela. Essa situação sendo relatada, nós vamos procurar a Secretaria de Saúde para tentar obter uma resposta em relação a essa situação.